A pergunta mais importante da minha vida é: como ser cristão sem ser religioso? É a maior neurose que eu tenho é essa, sabe? Mudou completamente a minha vida, a forma como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo a religião. E o meu desafio diário é ser cristão sem ser religioso. Bom, esse é meu canal, aqui a gente fala de filosofia, a gente fala de Bíblia, a gente comenta notícia e a gente faz vlog também. Então se você quiser se inscrever, vai ser sempre muito bem-vindo aqui. É, Ontem teve um jogo da Copa do Mundo muito interessante, a seleção da Espanha, não, perdão, da Alemanha jogou contra a Curaçao, uma seleção estreante na Copa do Mundo, e teve um jogador chamado Nemecha, se eu não me engano, eu não sei a pronúncia correta dele, ele é da Alemanha e esse cara me chamou muita atenção pela postura dele. O cara primeiro jogou bem, a Alemanha ganhou de 7-1 e não foi da gente, graças a Deus. E além de jogar bem, foi interessante que numa das comemorações dos seus gols, se eu não me engano ele fez mais de um gol, eu não cheguei a assistir esse jogo, esse jogador ele fez uma comemoração muito icônica, onde ele se ajoelhou, fez um ato de simbólico, né, de tirar a coroa e colocar como se ele estivesse colocando no chão, né, prostrado diante de um rei. E essa referência claramente é a Jesus Cristo. Ele é cristão, eu achei linda a comemoração, achei um gesto muito simbólico, porque as comemorações elas sempre carregam, né, uma mensagem. Então eu achei linda a forma como ele comemorou. Eu acho que o mais próximo disso que eu gostei foi aquela comemoração icônica. Quem começou, se eu não me engano, foi o Borja, quando ele jogava no Palmeiras, que ele falava assim: eu não. Deus, eu adorava essa comemoração. E essa do Nemesh agora é a minha favorita. Além disso, quando finalizou o jogo, esse jogador ele se reuniu no centro do campo junto com o Jonatas Tah, que é um zagueiro famoso que eu conheço, do Bayern de Munique, e outros jogadores de Curaçao, que também são cristãos. E eles ali na frente do estádio cheio, sendo de times diferentes, se reuniram e oraram como irmãos. Isso eu achei lindo, gente. Eu achei de uma preciosidade, de uma sensibilidade incrível, incrível mesmo. E depois ele deu a entrevista pós-jogo, né? Ele foi um dos destaques da Alemanha nesse jogo, falando sobre esse momento, né? Então ele falou que independente do lado da bandeira que cada um defendia ali, todos eles partiram da mesma fé, né? E eu fiquei completamente, gente, completamente sensibilizado pela postura desse cara, porque ele conseguiu fazer uma coisa que para mim é preciosa. Ele conseguiu ser cristão sem ser religioso. Ele tá num lugar que não é um culto, ele tá com pessoas que não têm a mesma fé que ele, provavelmente. Ele tá numa situação de enfrentamento, valendo ali um título mundial, onde cada um tá defendendo as suas cores, onde o time dele foi muito superior ao outro time, mas ele mostra que tudo que ele tá fazendo, independente do resultado, é de alguma forma uma expressão de amor a Deus. Eu achei isso muito bonito. Muito bonito porque ele se juntou com os adversários para orar. E isso para mim é muito valioso porque eu creio muito nisso, que independente da nacionalidade que a gente tenha, nós somos um só povo quando partilhamos da mesma fé. Então, nós como cristãos, independente do país, somos um só povo. Quando eu vi esses jogadores se reunindo para orar, eu falei, cara, é isso, sabe? É isso, é a mensagem do evangelho que está para além das diferenças. Então é um desafio para mim porque eu não gosto de ser rotulado como uma pessoa da igreja. De verdade, gente. Não é porque eu tenho vergonha de ser da igreja. Faz parte da minha vida. Mas eu não quero que a minha vida religiosa seja um empecilho para que as pessoas se aproximem de mim e para que eu me aproxime das pessoas. Eu não quero ser reconhecido como um religioso. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem, o cara certinho da igreja. Eu não quero mesmo. Eu quero ser uma pessoa que está em todos os lugares e onde eu vou, eu de alguma forma expresso a glória de Deus, expresso a transformação de Cristo na minha vida, sem dar carteirada, sem tentar parecer legal, sem tentar colonizar ninguém ou tentar converter alguém. Sabe, essa questão de assinar o papel e dizer eu sou cristão é uma coisa muito da religião.
Como é que Deus se revela em contextos onde as pessoas não vão professar publicamente, como a gente fez e faz aqui no Brasil, que Jesus Cristo é o Senhor? Será que Deus se limita a essa confissão, por assim dizer? Como é que Jesus Cristo age em territórios, sabe, onde as pessoas não têm esse tipo de informação acerca do Evangelho? Então olha como a mensagem de Cristo está muito além das fronteiras da igreja, muito além das fronteiras da religião. E eu não quero de modo algum viver uma vida trancafiado ou refém da religião. Eu quero que as pessoas tenham contato comigo, eu quero ser luz onde quer que eu vá. Eu quero ir no bar, tá ligado? Eu quero ir no jogo de futebol, eu quero ir pra faculdade, eu quero ir no trabalho, eu quero ir no mercado, eu quero ir no rolê de carro antigo, eu quero ir no rolê country, eu quero ir no rodeio, eu quero ir na baladinha de jazz dos anos 70, eu quero estar em todo lugar, gente. Eu quero estar em todo lugar, eu quero estar com pessoas, eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam uma pessoa com que elas podem contar, com que elas podem desabafar, falar inclusive das suas inseguranças, e talvez aí seja um espaço onde o Espírito Santo pode começar a trabalhar. Só que o problema é que a gente fica tão fechadinho na nossa bolha que a gente não consegue criar esses espaços de diálogo com quem é diferente da gente. Por isso que eu valorizo tanto pessoas que não têm medo de se misturar mesmo, sabe? Às vezes eu vejo gente do meu convívio que às vezes no sábado à noite tá no bar e no domingo de manhã tá na igreja. E eu dou glória a Deus, de verdade. Eu dou glória a Deus porque essas pessoas são pessoas reais, sabe? Eu tenho muito medo de viver uma vida com medo de me sujar, sendo que biblicamente eu sou sujo. Eu morro de medo de viver uma vida escassa, sabe? Tentando o tempo inteiro me manter distante das pessoas que são diferentes, porque eu tenho medo de me contaminar. O meu objetivo sempre foi e sempre vai ser tá muito além das quatro paredes da igreja, né? Até por causa do próprio termo que define o que é a igreja, o termo eclesia. O termo eclesia significa chamados para fora na sua essência. Então, a própria igreja, a reunião dos santos, a eclesia, ela é um movimento que precisa sair para fora das quatro paredes da igreja. Só que a gente não vai fazer isso se a gente ficar fiscalizando um ou outro, sabe? Eu sofro muito com isso, de verdade. Eu sei que muita gente do meu convívio me julga muito pelas minhas posturas, sabe? Às vezes eu fico pensando, no Dia dos Namorados, que foi agora no final da última semana, eu saí com a minha namorada, a gente foi passear e depois nós decidimos ir num show de pagode de um amigo meu, que é cantor, ele é católico. E a gente foi, e foi muito maneiro, e eu postei os stories dele tocando, adoro pagode, um ritmo riquíssimo, maravilhoso. Pra mim é a coisa mais normal do mundo. Mas eu sei que tem gente que olha e fala, ah lá, tá vendo? O cara tá no pagode, postando coisa de pagode. E aí depois no domingo ele vai estar na igreja cantando. Como assim? É porque as pessoas ainda têm essa ideia da dicotomia, sabe? De uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só que no próprio corpo de Cristo, isso já mostra que a ideia da dicotomia é uma farsa, porque o próprio Cristo era homem e era Deus ao mesmo tempo. Eu morro de medo, gente, de verdade, de ser conhecido pela minha religião, de ser conhecido pelas coisas fofinhas e bonitinhas que eu faço. E não por ser uma pessoa que se coloca como igual, conversa, mostra que não é superior, porque eu não sou, e cria um acesso onde as pessoas conseguem conviver. Essa ideia de criar pessoas que são ícones, sabe? E que elas são reconhecidas pela sua vida religiosa e por serem fofinhas, bonitinhas e aparentemente serem perfeitas. Eu não quero isso pra mim, gente, de verdade. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu sonho era ser pastor. E o meu sonho era ser pastor porque eu achava que era a coisa certa a se fazer e eu ia ser beneficiado por Deus por tomar esse caminho. Então, em todas as minhas atitudes, eu tentava ser o certinho, o bonzinho, porque eu achava que se eu fizesse tudo certinho, Deus ia me recompensar, sabe? Eu, por exemplo, eu perdi o meu BV, que era o termo que a gente usava antigamente, eu perdi o meu BV com 22 anos, uma semana depois que eu comecei a namorar a minha primeira namorada, com quem eu tinha convicção de que eu iria me casar.
E o motivo de eu ter feito tudo isso não era porque eu estava esperando por ela, sabe? O motivo de eu ter feito tudo isso é porque eu achava que pela minha boa conduta as pessoas iam me achar bonzinho, iam se converter a Deus, e ao mesmo tempo eu ia ser isento ou isentado por Deus das provações e das dificuldades, porque eu fiz tudo certinho. E quando a minha vida começou a tomar um rumo, onde eu comecei a perceber que eu não era tão legal assim, que eu não tinha o controle das coisas, eu comecei a ressignificar tudo isso. O porquê que eu agia de determinada forma, o porquê eu falava de determinada forma, eu comecei a perceber que eu era muito hipócrita, mas muito. Não que eu não seja hoje, porque todas as pessoas são hipócritas em alguma esfera. Mas eu era muito hipócrita porque eu achava que o ser o bonzinho, o menininho da igreja, me fazia ser melhor, ou me trazia algum benefício, ou convencia as pessoas a viver a vida que eu vivia e a seguir a Jesus Cristo como eu seguia. Mas na verdade eu era um seguidor de mim mesmo. Na verdade eu estava tentando me promover, me isentar da vida e das dificuldades da vida e ser beneficiado com Deus, por Deus, né? Na verdade, barganha, essa é a palavra. Eu estava tentando barganhar com Deus. Então eu comecei a me livrar de tudo isso, gente. Comecei a assumir os meus erros, entender a minha identidade de fato, entender as minhas falhas, parar de ficar fingindo que eu não queria ser uma coisa, que eu não queria viver uma experiência. E realmente me permitir, inclusive, bater cabeça e errar. Para que eu pudesse entender e ser convencido pelo Espírito Santo que essa vida não era para mim. E eu adotei isso como uma realidade. Onde eu fui matando o meu eu religioso e tentando construir uma pessoa verdadeira, que de fato sabe quem é e conhece todas as suas mazelas e as suas falhas, e não vive de máscaras, e de fato entender quem Deus é e como Ele me livra, inclusive, de mim mesmo e me salva, sabe? Daí pra frente eu comecei a viver uma vida muito mais leve. Muito mais leve. Então, de verdade, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas tentativas de tentar ser Deus na vida das pessoas, de achar que a nossa boa conduta converte alguém a Jesus Cristo e de que se a gente fizer tudo bonitinho nós vamos ser isentos da maldade, das coisas ruins e beneficiados por Deus. A postura desse jogador alemão, o Enmecha, me ensinou que, independente dessas coisas, a gente tem que viver em gratidão e partilhando com os nossos irmãos a realidade do reino dos céus. Colossenses capítulo 4, versículo 5 e 6 é meio que basilar na forma como eu enxergo isso de pregar o evangelho para as outras pessoas que não creem da forma como eu creio, sabe? Que é o apóstolo Paulo falando, gente, vamos orar para que Deus nos dê as oportunidades para falar do evangelho. E a gente precisa ser muito cuidadoso com as pessoas que não creem como a gente. Obviamente eu estou parafraseando. E além disso, a gente precisa saber aproveitar as oportunidades, fazendo com que a mensagem do Evangelho seja agradável, que faça sentido e seja equilibrada para as pessoas. Então, nós precisamos fazer com que a mensagem do Evangelho seja agradável. E eu não estou falando que a gente tem que negar o Evangelho e tentar vender o Evangelho fofinho e gourmet para as pessoas. Mas a gente precisa ter muita sabedoria em como a gente vai expor. A oração sacerdotal de João 17, Jesus Cristo vai falar que as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele pela forma como nós tratamos uns aos outros. Então, diante do mundo, nesse jogo entre Alemanha e Curaçao, eu pude ver discípulos de Cristo amando uns aos outros num contexto que não é religioso. Então que não nos falte sensibilidade para amar uns aos outros como discípulos de Cristo e crer que isso vai ser ferramenta para que os corações se abram e para que o Espírito de Deus convença a humanidade ou aqueles que têm que ser salvos, como Atos 2 diz, de acordo com o Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo.